Olá, irmãos e irmãs! Mais uma vez a gente está aqui nessa jornada, não é? Nós estamos nos reunindo em 6 encontros ou programas para abordar as diversas partes do texto rumo a uma sinfonia dos instrumentos da comunhão. Para cada parte, a gente vai ter uma pessoa que vai abordar um desses temas, um desses instrumentos. O objetivo, como já foi dito no vídeo anterior, é que a gente possa estimular as pessoas a lerem esse texto, né? E aí a gente vai convidar diversas pessoas para falar sobre esses temas. E hoje vamos ter uma pessoa muito especial, muito querida, né? A reverenda Carmen Cauano, ela que é clériga da Diocese Anglicana de São Paulo, pároca da paróquia da Ressurreição, também na cidade de São Paulo, ministra voluntária para as comunidades de língua japonesa, coordenadora teológica da Diocese e tutora da disciplina História do Anglicanismo, do curso de imersão do Centro de Estudos Anglicanos, do CEA. É formada em Teologia pela PUC de São Paulo e em Física e Letras pela Universidade de São Paulo. Compôs em Engenharia no Japão. Ela também é escritora, viu? Tem vários livros. E para a igreja escreveu os livros Sekokai, a primeira construção religiosa do japonês no Brasil, A Vida e Obra, né, do missionário reverendo João Isoji Ito, a história também da paróquia de São João, e, recentemente, né, o livro Sumio Takatsu, Vida e Teologia, que aborda a história do bispo. Olá, Carmen, tudo na paz? Olá, Eduardo. Tudo na paz. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e também queria mandar um abraço para todas as pessoas queridas, tantas pessoas queridas lá da Diocese Sul-Ocidental. Pois é, pois é. E hoje a gente vai abordar um dos instrumentos, né? A gente está falando que vai ter vários instrumentos, e um desses instrumentos é o instrumento da Conferência de Lambeth. Mas antes da gente começar a falar sobre a Conferência de Lambeth e como o texto aborda esse instrumento, a gente vai falar desses quadros aqui de trás. São fotos da Conferência de Lambeth, né? Desde 1958, 58, 68, 78, 88, 98 e 2008. São as fotos daqui, né? Ia ter agora 2018, mas não teve a conferência, foi transferida para 2020, mas por conta da pandemia ficou para 2022, a princípio, não sei. Não sei como é que vai ficar agora. Mas antes da gente conversar, né, Carmen, tem a questão de algumas curiosidades sobre a conferência e a presença aqui dos missionários, a origem da missão aqui no Brasil. A gente estava falando antes da conversa, de a gente começar aqui a gravação. Pois é, Eduardo. É um fato bem curioso esse, porque a gente ainda a conferência de Lambeth, ela teve início ainda quando a gente nem existia como igreja, né, no Brasil. A primeira conferência aconteceu em 1867 e a IAB ainda não existia, nem tinha iniciado ainda. Mas logo em seguida, bom, os missionários vieram, né, como a gente sabe, dos Estados Unidos, da Igreja Americana. Em 1890 deu início oficialmente a missão no Brasil. Só que eles vieram reverendos e não tinha bispo por um bom tempo, né? Só depois de uns 10 anos é que foi sagrado o primeiro bispo da nossa igreja. E nesse período sem que não tinha bispo, a missão ela progredia muito, crescia muito e precisava da presença de um bispo para fazer os sacramentos, confirmações, inclusive ordenações de ministros brasileiros que já estavam acontecendo, precisavam acontecer. Então, em 1897,
os missionários então pediram para a igreja deles, nos Estados Unidos, que enviasse um bispo para essas coisas. E a igreja então americana, ela convidou ou pediu, né, para o bispo inglês que morava aqui na América do Sul, que era um bispo para as Ilhas Falklands, as Ilhas Malvinas, e para as comunidades que existiam na América do Sul. Inclusive, aqui no Brasil existiam comunidades na nossa costa litorânea. Então veio esse bispo, o bispo Stirling, veio para cá, fez as visitas, conheceu as missões que estavam sendo implantadas, fez confirmações, várias confirmações e ordenações, inclusive, de nossos primeiros presbíteros. E exatamente nesse ano, ia acontecer uma conferência de Lambert, em 1897. Então ele voltou, teve que ir embora assim rapidinho, porque ele tinha que ir para lá, né, para Londres. Aí o interessante é que lá, isso está nos livros nos livros de história, né? Que então ele foi para a conferência e ele estava muito impressionado, bem impressionado com as missões no Brasil. Então ele comentou lá esse aspecto favorável das missões e então inclusive saiu numa das resoluções de Lambert daquele ano uma menção sobre o Brasil, expressa simpatia e confiança nas missões no Brasil. Então achei isso é um fato muito interessante que apesar da gente não ter bispo ainda, nós viramos assunto lá em Lambert. Ah, que legal, que legal. Bom esse resgate, bom trazer essa informação. Mas, finalmente, né? A gente está falando de Conferência de Lambert, tem um bocado aqui de fotos, um bocado de bispos, e aqui, ó, bispas também, não é? Perfilados para foto da conferência. Mas, finalmente, o que é a Conferência de Lambert? Isso é importante para a gente entender um pouco como é que o texto aborda, né, a questão da conferência, no sentido mesmo como um instrumento de comunhão. Então, a Conferência de Lambert é um dos 4 instrumentos de comunhão, e nesse caso, então, é a reunião de todos os bispos da comunhão anglicana, das igrejas que têm comunhão com a sede cantuária, né? E então eles se reúnem, bispos e bispas, agora bispos e bispas, né? Aproximadamente de 10 em 10 anos, por convite do arcebispo de Cantuária, que preside a conferência. Então ele convida bispos e os cônjuges, né? Os maridos, as esposas dos bispos e bispas. E aí ele tem um caráter não é legislativo, essa conferência não é um sínodo, não é uma concílio da comunhão anglicana, isso não existe, né? Não, no sentido legislativo de ditar doutrinas, determinações, mas eles têm um caráter consultivo. Então os bispos e bispas lá se reúnem para orar juntos, para manter essa comunhão, estudar a palavra, celebrar, e representam, né, as dioceses, várias dioceses do mundo inteiro. Então é uma reunião assim com muita diversidade, que é a comunhão anglicana em si, os seus costumes, história, geografia, culturas, mas não para discutir doutrina, não para definir doutrinas ou interferir, né, fazer algo que vai interferir nas igrejas da comunhão, mas para discutir, estudarem juntos e para falarem para o mundo e para a igreja também, que espera sempre uma orientação dos nossos bispos e bispas. É uma oportunidade para eles e elas dessa convivência entre iguais, né? Para fazer essas coisas, se consultarem, se discutirem problemas, questões, a comunhão do mundo também. E como a gente já estava falando um pouco antes, a primeira dessas conferências, né, que aconteceu em 1867, ela foi convocada exatamente porque sentia-se a necessidade
mais um entendimento maior também, né? Um dos motivos, um entendimento maior do que é exatamente essa nossa relação como comunhão anglicana, como são esses laços, né, de união, como se dá isso. Isso. Pois é, isso eu acho que é uma boa, excelente panorâmica, né, do que é a conferência. Mas no texto que a gente está, né, falando sobre essa sinfonia dos instrumentos, né, que o texto a todo momento traz essa dimensão de interpenetração dos vários instrumentos, né, como se fosse uma sinfonia mesmo. Como é que ele aborda essa questão da conferência? E eu gostaria de que você apresentasse também algumas coisas novas para aquele que vai, né, ler, né, que coisas novas a gente pode perceber nesse texto. Então, esse texto, ele também ele fala da origem, das origens da conferência, por que foi, por que foi convocada ou convidada pelo arcebispo da época. Então, ele aborda essa parte histórica também. Ele fala o texto, ele fala do porquê, né, os objetivos da conferência, por que é convocar, por que existe a conferência. Fala da colegialidade, que é uma coisa muito importante na conferência, essa é uma palavra-chave da Conferência de Lambeth, a colegialidade dos bispos ali reunidos, né? É isso que realmente o que dá importância para a conferência. Fala de como de um formato futuro, né, da conferência. Fala da autoridade, que tipo de autoridade a conferência tem. Se não é legislativa, não tem o peso de um sínodo, então que tipo de autoridade ela tem, não é? Fala desse formato futuro das conferências, como poderia ser daqui para frente, e isso eu acho que é a novidade, né? Isso é uma novidade desse texto, de outros, comparando com outros textos que a gente vê, porque ele realmente está entre a última e a última que aconteceu e agora prestes a acontecer outra, né? Já, na verdade, já era para ter acontecido, mas então eu acho que esse apontar para o futuro aí que é uma novidade boa do texto. Ah, bacana, bacana. E agora, para a gente fazer esses links necessários, né, dentro da linha de um raciocínio que a gente está construindo aqui, no programa passado, na conversa, né, que tivemos com o bispo Francisco de Assis, o bispo da Diocese Ocidental, o bispo diocesano, a gente falou muito sobre essa questão dos conflitos dentro da comunhão, né? Porque o tema foi a comunhão, o conceito de como ela é vista, como é que ela é, e aí essa questão da autoridade, né? Uma percepção que eu tive lendo o texto, e aí eu acho que é um convite a entrar para as pessoas, quando lerem, ficarem atentas, é sobre essa questão da autoridade, né? Que a gente já abordou lá. E aí essa ideia de Conferência de Lambeth como sínodo de doutrina, né? Como uma conferência que estabeleça uma estrutura de cúria, de controle, né? De determinação, né? Que tem a força da lei, de proclamação. A todo momento a gente sente isso no texto, né? Ou foi só impressão minha? Eu senti isso dentro do texto quando estava lendo. Sim, na verdade, eu também senti um pouco disso, e essa questão da autoridade, né? E, na verdade, se a gente for ver assim, as conferências, elas vira e mexe, tem algum grupo ou sei lá, uma turma querendo que tenha mais autoridade, né? Que possa interferir nas províncias, nas igrejas, principalmente quando tem algum ponto de conflito na comunhão anglicana, algo assim, um tema assim que está dando o que falar e que pessoas estão incomodadas com isso. Aí parece que vem essa questão de querer que
poder, querer que tenha mais autoridade. Mas a autoridade mesmo, segundo o texto, né, da Conferência de Lambert, se ela não tem um caráter legislativo, nem o aspecto sinodal, então, segundo o texto, essa autoridade, na verdade, ela vem assim, objetivamente, ela vem do munus das pessoas que compõem a Conferência de Lambert. O munus, ou a função, né? A função dos bispos e bispas. O texto usa muito ofício dos bispos e bispas, mas é o ministério deles, e vem daí, de tudo que eles e elas representam. Aí é que está, aí é que reside a autoridade quando eles se reúnem, né? Isso o texto fala enfoca essa autoridade sim que a conferência tem, porque as pessoas nas igrejas, a comunhão anglicana ainda espera, né, uma palavra da conferência, dessa reunião dos bispos e bispas, espera uma orientação, uma palavra, e que é o que eles fazem, né? As resoluções são uma palavra para o mundo, para a igreja, e que, então, como eles, como pastores principais de todos nós, então, eles representam as dioceses. As dioceses são as unidades básicas, né, da comunhão anglicana. Então, os representantes dessas unidades levam toda a diocese para ele representa, então vai a diocese lá, depois a conferência volta para as dioceses. Então tem tudo isso que fala o texto sobre onde que reside essa autoridade. Sim. Então assim, é algo assim que segundo o texto, ela deve acontecer, deve acontecer, continuar acontecendo, por causa dessas coisas importantes que ela representa, né? Uhum. A conferência representa. Então, fala de todo o munus episcopal, a responsabilidade, principalmente. O texto fala muito das responsabilidades dos bispos e bispas. E por causa dessa responsabilidade, então, vem a autoridade. Não, perfeito, perfeito. E aí essas questões só se coloca o problema de autoridade, o problema de... Porque, de um lado, há uma... Eu vejo, né, eu percebo um pouco uma tentativa do esvaziamento da conferência. Não é? Esses setores, inclusive, que se colocam, né, no embate, no conflito, né, e querendo resoluções, querendo demarcar um pouco essa visão meio que a gente estava falando da questão de uma estrutura mais curial dentro da comunhão, e aí a conferência poderia ter esse papel como um sínodo que pronunciasse uma força de lei, uma força de doutrina. De um lado, esse pessoal quer esvaziar, sai, não quer conversa, né? E do outro lado, há uma necessidade, eu sinto, e o próprio texto a todo momento parece colocar isso, de um novo desenho, de uma nova maneira da gente olhar para essa conferência, né? Não como um encontro de bispos para bater papo, conversar, né? Mas também algo que também se posicione diante de alguns pontos importantes, né? Eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar sobre isso, né? Que pontos importantes eu acho que são, até o texto fala consensuais, né? Ou mais ou menos não conflitivos. Você acha? Aí é uma opinião tua. Como é que a gente poderia pensar nesse tipo de ação, não é? De temas que poderiam a conferência se pronunciar sem criar um outro conflito. Então, o texto mesmo diz que as coisas que sempre dão, assim, já vem de anos isso, dá problema é a questão da sexualidade, né? Que continua, ainda é um tema que causa problema, desconforto para muita gente na comunhão.
problemas teológicos. Então, mas eu acho que aí eu já estou falando a minha opinião, né? Eu acho que são temas que, claro, eu acho que não deveria ser polêmico. Já tem tanto tempo isso, né? Na discussão, já está tanto tempo na discussão, já tem tantos esclarecimentos sobre isso, tantos estudos, tantas discussões e tal. Mas eu acho que não tem, não sei, eu imagino que não tem como evitar, né, esses temas assim, e problemas teológicos também, que na verdade isso, desde a primeira conferência é isso, né, um dos motivos para que se chamasse a conferência era um problema pastoral, né, foi um problema teológico pastoral também, que era o caso do bispo Colenso, lá da África do Sul, que, imagina, na época foi meio, acho que criticado como sendo liberal, né? Sendo liberal, então ele foi, pelo que publicou de comentários e tal, sobre o Pentateuco, sobre a Carta aos Romanos, então ele, colocando as opiniões dele ali, teológicas, então ele foi para julgamento e foi, inclusive, afastado de sua diocese e depois chegou a ser excomungado, né? Mas já estou meio fugindo do assunto, Eduardo, mas eu só queria dizer que, para reforçar o papel da conferência, que aí nessa primeira conferência, uma das resoluções é que a conferência reconhece que o caso do Colenso tinha que ser tinha que ser resolvido no âmbito da igreja dele, da província da África do Sul, né? E não ali na conferência. A conferência foi chamada também por causa disso, mas a conferência não era para julgar, não era um tribunal assim para julgar o caso. Isso era de competência da província, né? Então, para enfatizar que cada província é autônoma mesmo, e a conferência não tem como interferir dessa forma. Agora, o futuro, né? Voltando ao futuro, o texto diz que poderia se discutir coisas que sabe-se que são consensuais, que não vai dar assim briga, não vai dar problema, para evitar também cismas, evitar as coisas, assim, evitar temas problemáticos, atuais, e ficar naquelas que todo mundo bonitinho, todo mundo concorda, para evitar essas coisas, né? Isso já falando um pouco do formato que o texto está falando, propõe. Então, talvez ser econômico nas declarações que a conferência fizer, ser econômico assim, não falar muito, ou então elencar os temas por prioridade, as mais importantes para as menos importantes. Também fala para que essas coisas, né, para evitar problemas que talvez tenha que ser planejado mais, de uma forma bem mais estratégica. Agora, fala também de questões mais concretas, né, de coisas mais materiais, assim, por exemplo, fala de problema financeiro, que se tiver, provavelmente não vai dar para... Era bom que acontecesse a conferência com menos tempo, né, com mais frequência, mas por problemas financeiros, provavelmente isso é impossível. Então, para que não se deixe de acontecer as conferências, então limitar somente para bispos diocesanos, bispos e bispas diocesanos, e somente para eles, não convidar os cônjuges e tal, né, para diminuir, e assim, fazer na cátedra do arcebispo, ou seja, lá em Cantuária. São essas coisas, mais ou menos, é isso que o texto fala do futuro formato. Então, tanto parte concreta quanto a parte mais assim logística e mais também de temas, né? Como fazer isso. Certo. Perfeito, mais uma vez. Acho que a gente abordou panoramicamente bem o texto, né?
Você acha que faltou alguma coisa para a gente abordar? Alguma coisa que a gente faltou conversar ou dizer? Acho que a gente conseguiu, né? Bater os pontos e as pessoas, em certo sentido, se sentirem. A forma como a gente conduziu, acho que você marcou bem os marcos do texto e as questões, né? Eu acho que são essas coisas principais. Agora, é interessante ler o texto, né? Certamente. É muito bom ler. Um texto que acrescenta bastante. Eu acho que tem, assim, eu acho que vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, já que você me chamou para falar da conferência. Ela é um só, é um dos instrumentos, né? O texto fala também disso. Ela é um ponto interessante que eu achei, fala dessa unicidade, né? Dessa peculiaridade da conferência. Não que os outros instrumentos não sejam importantes, não é isso, mas que o texto chama a atenção então para essas características da características próprias da conferência, que é que ela, e como os seus quadros atrás de você mostram bem, ela é reunião de várias pessoas, bispos todos, e dentro desse escopo aí de bispos e bispas, está então tá incluído o encontro de primários, porque eles também vão para a conferência de Lambert. Portanto, então, se a gente pensar assim naquela imagem de conjuntos matemáticos, né? Então, o encontro de primários está contido na conferência de Lambert. O arcebispo de Cantuária, naturalmente, está incluído também na conferência de Lambert. Ele, inclusive, preside, né? É um dos bispos da comunhão. E o Conselho Consultivo Anglicano é o único que não está inteiramente contido nesse conjunto de Lambert, porque o Conselho Consultivo é composto por bispos, reverendos e leigos também, né? Pessoas leigas e leigos. Então, assim, grande parte do Conselho Consultivo também está em Lambert. Portanto, ela tem essa peculiaridade de ter essas pessoas, e inclusive eu pensei nos conjuntos, porque o texto usa a palavra intersecção, né? Esses pontos de intersecção é que dão à conferência um potencial de ser um instrumento de harmonia nesse conjunto, né? Nesse conjunto de instrumentos aí. Acho que isso é um ponto importante que vale a pena ser falado, e também dizer que a conferência já tem mais de 150 anos, não é mais antigo do que a cátedra do arcebispo de Cantuária, né? Porque aí já são séculos e séculos, mas a conferência de Lambert tem mais de 150 anos, e a gente espera que continue assim, continue para frente. Perfeito, né? Perfeito, perfeito. Mas antes de passar, a gente está chegando já ao final, tá? Antes de passar as palavras finais, eu gostaria de lembrar as pessoas que nos estão assistindo para acompanhar essa jornada da gente, desses 6 programas, né? E que também se inscrevam no canal da Diocese Sul-Ocidental, né? Curtam esse vídeo, compartilhem, né? E também marque aí o sininho para que receba notificações e saiba quando sai um vídeo novo aqui do canal, né? É sempre importante dizer porque isso é um instrumento também de formação, de a gente também conversar e se conhecer, né? E estabelecer comunhão, né? E encontro. Reverenda Carmen, suas palavras finais. Eu só tenho a agradecer ao reverendo Eduardo pelo convite, à Diocese Sul-Ocidental também, por esse projeto, que eu acho fantástico. Eu acho que essa sessão, né, essas sessões de 6 vídeos, tenho certeza que vai ser muito bom. Eu assisti a primeira do Bispo Francisco, gostei muito, que até vou assistir de novo, achei tão legal que vou assistir de novo. Então, eu
tenho certeza que os meus colegas que vão falar depois de mim também, eu acho que vão fazer um bom programa, vão trazer coisas muito, muito legais, muito interessantes para esse programa. Então, gostaria de parabenizar o Reverendo Eduardo e a Diocese Sul-Ocidental e também reforçar o convite do Eduardo para que assistam, continuem assistindo as séries da Diocese Sul-Ocidental. Muito obrigada. Gratidão nossa, gratidão nossa. Para nós aqui da Diocese, eu falo com uma liberdade de falar em nome do Bispo Diocesano, é um privilégio, uma alegria tê-la aqui, Reverenda Carla. Não é? Tenho muita admiração, e aí já faço missa de corpo presente, né? Tenho muita admiração por seu trabalho, por seus livros, né? Foi através dos seus livros, inclusive, que desenvolvi uma admiração especial por Reverendo João Ito, a quem eu tenho muito carinho, né? Pelo seu trabalho, pelo seu ministério. E bem, vamos terminando já o nosso encontro com agradecimento à Reverenda Carmen e reforçando esse convite, né, para continuar a nossa jornada. E no próximo programa, a gente vai continuar falando sobre os instrumentos da comunhão, né? E aí vamos falar sobre o ministério do arcebispo de Cantuária. Foi falado aqui, né? Ele participa também. Na verdade, ele acolhe a conferência de Lambert. E aí a gente convidou o reverendo Arthur Cavalcante, da Diocese Anglicana de São Paulo. Ele vai estar conosco no próximo programa. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos e todas que estão acompanhando o programa. Mais uma vez, a reverenda Carmen. E até o próximo programa.